Olá, boa tarde, ótima quinta-feira. O NT Sul começa agora ao vivo com as principais notícias do dia. Criança de 2 anos morreu por espancamento em Encruzilhada do Sul, aponta preliminarmente DML de Cachoeira. Aumenta em quase 2 milhões o número de brasileiros em situação de pobreza em apenas um ano, aponta a pesquisa do IBGE. Profissionais da saúde entram em greve em Canoas. Força Tarefa descobre esquema de desvio de dinheiro e 4 pessoas já foram presas nesta quinta-feira. E ainda, programa Mesa Brasil 2018, R$390 mil de valor social distribuídos em forma de alimentos em Cachoeira do Sul e região. Monetariamente representa cerca de R$390 mil. É muito dinheiro. Esse dinheiro, então, ajuda muito as entidades sociais a qualificar o seu trabalho. Estes e outros destaques na tela da TV a partir de agora, com a sua participação através de facebook.com/TV Cachoeira e também do WhatsApp 51997697129. O NT Sul está no ar. Atletas de 23 estados se reúnem na 22ª edição das Olimpíadas Especiais das APAES, a maior já realizada. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul cedia o evento, que conta com 1.079 inscritos. O evento acontece até sábado, na Ubra, em Canoas. Foi uma vitória emocionante. No final dos 800 metros, a Jéssica ultrapassou as corredoras que estavam na frente e levou o primeiro lugar. Foi emocionante, não foi na barriga, mas como a professora falou, a gente tem que treinar bastante para a gente fazer o melhor aqui. Ela veio de Curitibanos, Santa Catarina, a Canoas, para competir no atletismo, uma das 11 modalidades da competição das APAES. Instituições que em todo o Brasil atendem 350 mil pessoas com deficiência intelectual e seus familiares. Atletas de 23 estados se reúnem nesta 22ª edição das Olimpíadas Especiais das APAES, a maior já realizada. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul cedia o evento, que conta com 1.079 inscritos. Que eles se sentem realizados aqui. Isso para eles é um sonho. Desde que se falou Olimpíada, eles estão sonhando com esse dia. E ele, não interessa o lugar que ele chega aqui no final, interessa que ele quer ganhar medalha, ele é campeão. Culturalmente estão sendo bem enriquecidos com as vivências que estão sendo apresentadas para eles, a autonomia, né, a questão da coordenação motora que são exigidas nessas práticas esportivas. O abraço diz tudo. O Odair veio do Mato Grosso e o Joelmir do Pará. Eles se conheceram em uma edição passada das Olimpíadas. Foram adversários, mas só na pista. Hoje comemoraram o reencontro e a amizade que ficou. Nós se conhecemos lá em Maringá, Paraná, né? Nós competimos juntos no 100, ele ficou em primeiro ou em segundo, né? Representando os estados. E eu agradeço muito, né? De reencontrar ele aqui de novo no terceiro brasileiro que nós estamos. Estou muito agradecido, né? De estar aqui competindo. Vamos ver como é que vai ser a colocação ali, né? E estou feliz de ter encontrado meu amigo de volta. Rapaz, aqui é bom demais, faz tempo que eu nunca pensava que eu ia encontrar o meu parceiro aqui de competição, mas é bom demais. O importante hoje em dia é ter amizade. Fazendo amizade em qualquer lugar é bom demais. Amizade e respeito em primeiro lugar. Amizade, respeito, persistência, não é, para vencer as limitações. Está aí um excelente evento promovido pelas APAES. Pela primeira vez, não é, esse grande desafio aqui no Rio Grande do Sul, as Olimpíadas das APAES. As 7 regionais da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul passaram pelo processo eleitoral para o quadriênio 2019-2023. A unidade de Cachoeira do Sul, que pertence à região 5, junto com a unidade de Santa Cruz do Sul, elegeu o professor Alberto Eduardo Kniss, com 82% dos votos válidos. Professor Alberto Eduardo Kniss, coordenador do curso de agronomia no campus de Cachoeira do Sul, foi eleito diretor regional da região universitária 5 da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Ele venceu Alexandre Derive, professor da Universidade de Santa Cruz do Sul. Alberto foi eleito para o quadriênio 2019-2023, com 82% dos votos válidos. O diretor deve assumir o cargo a partir do mês de fevereiro, quando Benjamin Osório Filho encerra o mandato. Em Cachoeira do Sul, dos 313 eleitores aptos, entre alunos, professores e funcionários,
158 votaram. E em Santa Cruz do Sul, dos 132 aptos, 49 votaram. As regiões 1, 2, 3 e 4 também elegeram seus diretores no primeiro turno. Na unidade em Bagé, pertencente à região 6, houve impugnação da urna e a votação ocorrerá novamente nos dias 6 e 7 de dezembro. Na região 7, ocorrerá segundo turno, que será disputado pelos professores Daniela Limberg e Fernando Guaranha. O edital com o resultado das eleições, a apuração das urnas de cada uma das 7 regiões, está em nosso site. O endereço é novotempo.com/NTSul. A chaminé dos antigos engenhos Resch não corre risco de desabamento, segundo o laudo do técnico contratado pelos proprietários. Mesmo assim, a interdição do local, de cerca de 30 metros no entorno, será mantida pela Prefeitura de Cachoeira do Sul até a colocação de um para-raio no topo da chaminé. A interdição do entorno da chaminé dos engenhos, realizada pela Prefeitura e Defesa Civil em 23 de outubro, deve durar mais algumas semanas. O setor da engenharia da Prefeitura condicionou a suspensão da interdição à instalação de um para-raio no topo da chaminé, o que já tem levantamento de preços em fase de pesquisa. As informações são de André Miller, o arquiteto contratado pela família Resch, que elaborou o laudo técnico do local. Segundo ele, a intenção é recuperar as partes da chaminé desgastadas pelo tempo com um jateado de concreto. A etapa seguinte prevê um cinturão metálico em 3 partes nos 5 metros finais da edificação. O topo será impermeabilizado após remoção da farta vegetação que se proliferou no local. André destaca que, em função dos quase 50 metros de altura da chaminé, há uma certa dificuldade para a contratação de uma empresa especializada que possua os equipamentos adequados para realizar o trabalho com eficiência e segurança. Meio-dia e 9 horas de Brasília. Lembrando que você de casa pode participar com a gente aqui no NT Sul, mandando seu recadinho através das redes sociais, através do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Lá nós temos o nosso vídeo ao vivo do dia, a transmissão, a mesma transmissão que vai para a TV, você pode acompanhar ao vivo também no Facebook. E por lá, claro, interagir com a gente, mandar o seu recadinho, a sua opinião. E o mesmo pode ocorrer através do WhatsApp, uma rede social que é bastante acessível para todos, não é? Código de área 51, número 997697129, você manda o seu recadinho, a sua opinião, a sua sugestão de reportagem. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente já coloca as primeiras participações no ar no NT Sul desta quinta-feira. O Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural vai promover um mutirão de atendimento em Cachoeira do Sul. O PNDTR foi criado para atender as mulheres, mas aqui também vai atender os homens. A ação acontece na próxima quarta-feira e haverá confecção gratuita do CPF, carteira de trabalho, atualização cadastral do INCRA, requerimento para a certidão de aposentadoria rural e emissão de CCIR. Além de informações a respeito de declaração de aptidão ao PRONAF e crédito fundiário. O mutirão de atendimento será realizado na Indústria do Conhecimento, localizado na Rua Pinheiro Machado, número 1340, em Cachoeira do Sul. A ação é uma parceria entre a Superintendência Regional do INCRA do Rio Grande do Sul e Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul, representada pela Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária. Pela Superintendência Regional do INCRA, será ofertada a emissão do CPF e carteira de trabalho, sem nenhum custo. As pessoas interessadas devem comparecer munidas de certidão de nascimento ou casamento original, talão de produtor e matrícula da terra. Menores de idade devem estar acompanhados de seus responsáveis. Pelos parceiros serão realizadas as atividades de atualização do cadastro único, aferimento de pressão arterial, atualização cadastral do INCRA, requerimento para certidão de aposentadoria rural e emissão de CCIR, além de informações a respeito de declaração de aptidão ao PRONAF e crédito fundiário. O atendimento será das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 5. Os municípios que fazem parte da região de Cachoeira do Sul também serão contemplados.
O mês de dezembro começou com ações de combate ao HIV e à AIDS. E nós mostramos aqui no NT Sul as ações do Dia de Combate à AIDS, que ocorreu em 1º de dezembro. Como prevenção nunca é demais, o mês inteiro é dedicado à conscientização. Dezembro Vermelho. Esse mês marca as ações de conscientização, prevenção e tratamento do HIV e AIDS. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no país, há diminuição no número de mortes por HIV. A taxa de mortalidade passou de 5,7 a cada 100 mil habitantes em 2014 para 4,8 em 2017. Conforme o último boletim do Ministério da Saúde, Porto Alegre é a capital com a maior taxa de detecção em 2017, com 60,7 casos a cada 100 mil habitantes. Essa taxa ela pode estar, ela é considerada elevada por alguns fatores ainda, né, que se trabalha, que nem temos ainda diagnósticos tardios, temos abandono desse tratamento dos pacientes que fazem uso para o HIV. Ou uso irregular da terapia antirretroviral e ainda algumas pessoas que não fazem uso do preservativo. Na Unidade de Saúde Vila Ipiranga, zona norte da capital, o laço, símbolo da campanha, está na entrada. Todas as unidades de saúde do município oferecem o teste rápido de hepatite B e C, sífilis e HIV. Em geral, leva de 30 a 40 minutos o teste para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, uma picadinha no dedo. A gente consegue coletar sangue para fazer os 4 testes. O teste é ofertado todos os dias, não tem horário agendado, então a pessoa pode vir aqui, ele pode residir em qualquer lugar de Porto Alegre, não precisa ser morador do bairro, e a gente faz a testagem de preferência no momento que a pessoa chega. Além disso, há 5 anos, algumas unidades oferecem a profilaxia pós-exposição. Se eu tive uma relação sexual desprotegida ou um rompimento do preservativo, eu posso procurar em horário comercial os nossos serviços especializados de AIDS do município, Centro de Saúde de API, Vila dos Comerciários e Santa Marta. Fora deste horário, os pronto-atendimentos de Porto Alegre também prestam este atendimento. Os testes de detecção são intensificados nesse mês de dezembro, mas podem ser realizados durante todo o ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, divulgou ontem a síntese dos indicadores sociais que faz um raio-x da situação dos brasileiros. No ano passado, a situação piorou e muito. 2 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da chamada linha da pobreza. O número de pessoas em situação de pobreza no Brasil subiu de 52,8 milhões em 2016 para 54,8 milhões em 2017. Os dados foram publicados pelo IBGE, baseados em parâmetros do Banco Mundial. A proporção de pessoas pobres no Brasil era de 25,7% da população em 2016 e subiu para 26,5% em 2017. O número de pobres no Brasil supera a população total de países como Colômbia, Argentina ou Espanha. Quase metade dos pobres está na região Nordeste, onde esse percentual chega a 44,8% da população. O Banco Mundial considera em situação de pobreza os cidadãos que sobrevivem com até $5,5 por dia, ou menos de R$ 406 por mês. Segundo o IBGE, as pessoas em situação de pobreza extrema, caracterizada por viver com menos de $2 ao dia, passaram de 13,5 milhões em 2016 para 15,2 milhões em 2017, ou seja, 7,7% da população. O estudo aponta a taxa de desemprego ainda alta como fator determinante para o aumento da pobreza. O nível de desigualdade no Brasil também segue elevado. Em 2017, os 10% mais ricos ganharam 17,6 vezes mais do que os 40% mais pobres. Situação triste, né? E o novo governo tem grandes desafios a partir de 2019, especialmente na economia, para que o emprego possa reagir no país. Isso passa também pelo comércio internacional. Vamos agora ao comentário de Júlio Mafuz. Olá, boa tarde. Estamos agora num processo de montagem do governo federal. São ministros que vêm sendo indicados por Jair Bolsonaro que vão fazer, digamos assim, o quadro efetivo
das políticas que serão implementadas pelo novo governo. Eu tenho olhado com muito mais carinho nessa questão envolvendo tanto a economia como também esta questão do comércio internacional. E vejo isso com uma certa preocupação, porque muitas vezes o cenário que está sendo posto não é um cenário adequado. Quero deixar claro uma coisa para vocês, assim, até em função do meu expertise, né, acadêmico nesta área. Qual seja, a questão do mercado internacional, do comércio internacional, ela independe de ideologia. Vamos pegar um caso. A China é um país comunista e ela negocia com todos os países, inclusive com os Estados Unidos. O mercado internacional não tem ideologia. E me parece que no Brasil nós estamos enveredando para um lado que não é o lado mais adequado. Hoje é muito mais importante para nós aumentarmos a nossa participação de negócios com a China, por exemplo, do que com os Estados Unidos. E essa briga China e Estados Unidos, nós precisamos aproveitar e aumentar ainda mais a nossa participação no mercado chinês, que é um mercado extremamente promissor, principalmente no que tange à questão do agronegócio, da alimentação, exportação de soja e de todos os tipos de carne que interessam aos chineses. Nós não podemos entrar nesta briga ideológica e nós não podemos pensar ideologicamente na questão do cenário internacional. Dinheiro não tem ideologia e o comércio internacional ele vai sempre primar na formação do nosso PIB e principalmente da nossa balança comercial. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso e me parece que Jair Bolsonaro vai ter que ter olhos mais atentos a esse cenário, principalmente em relação aos seus filhos, que um ou dois, né, estão ali dando pitaco sobre o comércio internacional e esta não é a atribuição dos filhos do presidente, essa é uma atribuição do Ministério das Relações Exteriores e principalmente do setor do agronegócio brasileiro, que depende e muito das exportações. Lembrando que 30% do PIB brasileiro está na mão do agronegócio e o agronegócio ele precisa exportar. Falei e assino embaixo. R$ 76 microempreendedores individuais foram registrados em novembro de 2018 em Cachoeira do Sul, segundo dados da Prefeitura. Este número representa um crescimento de aproximadamente 2% sobre o mês anterior. Ao todo, o município possui 3.530 MEIs. O secretário municipal de Desenvolvimento e Agropecuária, Ronaldo Toné, disse que no ano são 638 novos MEIs, 19% a mais do que os registrados em igual período de 2017. No Rio Grande do Sul, em novembro, foram registradas 7.305 MEIs. O total agora ultrapassa 472 mil MEIs gaúchas. No Brasil, há mais de 7 milhões de microempreendedores individuais. Em novembro, foram formalizados mais de 113 mil. Meio-dia e 20, hora de Brasília, é hora da sua participação com a gente aqui no NT Sul, através do WhatsApp, código de área 51, número 997697129. Mande seu recadinho, a sua sugestão de reportagem. Vale também a participação através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, onde nós temos o nosso vídeo ao vivo do dia. Você acompanha ao vivo aí no Facebook, pode interagir por aí também. Mas nós vamos começar aqui as participações de hoje através do nosso WhatsApp, não é? As mensagens que vão chegando pelo WhatsApp. A telespectadora aqui não se identifica. Aliás, nós sempre pedimos a você, quando mandar a sua mensagem, não deixe de colocar o seu nome, de onde que você está escrevendo. Ela diz aqui que assiste todos os dias e faz uma pergunta sobre as obras do SESC Senat. Quando é que vão começar essas obras? A gente vai passar aqui para a nossa equipe de reportagem para apurar essas informações. Também a Elizabeth Bittencourt, no quilômetro 0, diz que assiste o NT Sul todos os dias. Muito obrigado pela participação. A Franciele Rosa está acompanhando também com o marido Luiz Fernando, sempre ligados na hora do almoço com a gente. Obrigado, tudo de bom para vocês, um bom almoço. Também
o Gustavo é da Vila Vargas, interior aqui de Cachoeira do Sul. Manda um abraço para Ana Paula, desejando aí um ótimo dia para todos. Muito obrigado, grande abraço aos amigos da Vila Vargas. A gente sempre tem muitas participações, uma audiência considerável na Vila Vargas. A Guacira Fraga também manda aqui um abraço para todos, lá no bairro Funcap. Faz aqui também uma sugestão para a nossa comentarista, Lisiane Omerich, né, que faz o dia de terapia. Aliás, você de casa tem algo acontecendo no seu bairro, tem uma pergunta para algum comentarista nosso, é só enviar através das nossas redes sociais. Está aí na tela o nosso WhatsApp, 519-9769-7129. Você pode interagir com a gente e mandar o seu recado. Em instantes, criança de 2 anos morreu por espancamento em Encruzilhada do Sul, aponta preliminarmente DML de Cachoeira do Sul. Profissionais da saúde entram em greve em Canoas. Força Tarefa descobre esquema de desvio de dinheiro e 4 pessoas já foram presas nesta quinta-feira. E ainda, programa Mesa Brasil 2018, R$390 mil de valor social distribuídos em forma de alimentos em Cachoeira do Sul e região. Monetariamente, representa cerca de R$390 mil. É muita grana. É muito dinheiro. Esse dinheiro, então, ajuda muito as entidades sociais a qualificar o seu trabalho. É logo depois do intervalo, o NT Sul volta já. O corpo de Enzo Gabriel Quintana Dillenburg, de apenas 2 anos, foi examinado ontem no Departamento Médico Legal de Cachoeira do Sul. O laudo preliminar aponta que a causa da morte seria politraumatismo, trauma físico produzido por ação violenta de natureza física ou química externa ao organismo. O laudo confirmou a suspeita da Polícia Civil. Este caso aconteceu em Encruzilhada do Sul. O padrasto, que continua desaparecido, é o principal suspeito. Enzo Gabriel Quintana Dillenburg foi levado pela mãe, de 32 anos, e uma vizinha ao Hospital Santa Bárbara, por volta das 5h30 da manhã de quarta-feira. Segundo a direção da Casa de Saúde, ele teria chegado com uma parada cardíaca e diversas lesões pelo corpo. Os médicos tentaram reanimá-lo sem sucesso. Questionada sobre o que havia acontecido com o filho, a mãe disse que havia encontrado a criança no berço pela manhã, desacordada, e contou uma história confusa à polícia. Foi o médico legista Marcelo Vaz que realizou os exames que apontaram a causa da morte do menino de apenas 2 anos. Segundo o Dr. Mário Botti, que também trabalha aqui no DML de Cachoeira do Sul, nestes casos, o resultado não é divulgado para a imprensa. De acordo com a delegada Raquel Schneider, informações preliminares do Departamento Médico Legal, DML de Cachoeira do Sul, apontaram que Enzo foi vítima de um homicídio. A causa da morte seria politraumatismo, um trauma físico produzido por ação violenta, de natureza física ou química, externa ao organismo. A suspeita da Polícia Civil é de que o menino foi espancado. A delegada contou que ele teve uma costela fraturada, a cabeça chacoalhada e sinais de uma possível esganadura, além de hematomas pelo corpo e rosto. O padrasto da criança, de 32 anos, desapareceu após o ocorrido. Ele é tido como o principal suspeito do crime. Segundo a delegada, o Conselho Tutelar de Encruzilhada do Sul havia recebido uma denúncia anônima em setembro deste ano. A equipe teria ido até a residência da família, mas não chegou a encontrar ninguém. Além de Enzo, a mãe tem outro filho de 6 anos. Até o momento, não há confirmação de que o garoto sofria maus tratos. O atraso no pagamento de salários de funcionários da saúde em Canoas, na Grande Porto Alegre, resultou em greve de profissionais de enfermagem, técnicos farmacêuticos e radiologistas que paralisam os atendimentos desde quarta-feira. Hospitais de pronto-socorro, universitário e no Nossa Senhora das Graças, pelo menos 30% do efetivo está sendo mantido para atender a casos de emergência. A greve também atinge a rede básica de atendimento. A paralisação foi definida em assembleia intersindical, reunindo as representações de enfermeiros, farmacêuticos, radiologistas e demais profissionais de nível médio. Eles reclamam da falta de pagamento de benefícios e atrasos reiterados na data de pagamento dos salários, desde o primeiro semestre do ano. Uma denúncia foi encaminhada à Procuradoria-Geral e ao Tribunal de Contas do Estado. Os trabalhadores vão receber em dia, o que é um direito, né? Mas também há denúncias de não depósito do FGTS, né? De não pagamento de férias.
E isso tudo, né, consequência da irresponsabilidade do município de Canoas, da prefeitura, né, e também da GAMP, que é uma organização social e que é responsável, né, por exemplo, pela administração do próprio HPS e do Hospital Universitário, entre outros serviços da cidade. A GAMP diz que o município deve 128 milhões de reais, né? O município diz, em reunião com o prefeito na semana passada, que esse valor é de 22 milhões de reais, né? Por trás disso, tem o Estado também que não repassa recursos. Só que o trabalhador, que é o que presta serviço, né, de qualidade para a população, não pode ser refém dessa situação toda e muito menos a população também, né, ficar desassistida. Canoas já está entrando na terceira semana com atendimentos eletivos suspensos. A prefeitura cobra o repasse pelo Estado de valores atrasados para a saúde, situação semelhante a outros 10 municípios gaúchos. Em nota, o grupo GAMP afirma que o descompasso entre o custo e as verbas inferiores ao contrato repassadas pelo município gerou 51 milhões de reais de débitos com fornecedores e terceiros. No início da tarde, uma reunião mediada pela Justiça reúne sindicatos, prefeitura e as administradoras dos hospitais na 4ª Vara do Trabalho de Canoas. O Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública assinou com a Prefeitura de Canoas um contrato para receber R$1 bilhão em 5 anos. Logo após o início do serviço, salários de funcionários passaram a ser atrasados e surgiram suspeitas de irregularidades. Hoje pela manhã, uma operação do Ministério Público prendeu 4 pessoas ligadas à entidade. O GAMP e outras 15 empresas tiveram decretada a suspensão da contratação com o poder público. São cumpridos ainda 70 mandados de busca e apreensão em 5 estados. Foram detectados, entre inúmeras irregularidades, o superfaturamento de medicamentos em até 17.000%, a utilização de laranjas e testas de ferro do chefe do esquema na direção do GAMP, a cooptação de agentes públicos, o desvio de dinheiro da saúde pública para os envolvidos na fraude, além do pagamento de viagens de férias pagas com o dinheiro público da saúde de Canoas. O Grupo GAMP ainda não se pronunciou sobre este caso envolvendo corrupção com o poder público em Canoas. E a gente fala agora sobre a instabilidade econômica pela qual o Brasil passa e que tem feito com que muitas empresas estrangeiras deixem o país. Marcas famosas como a Fnac, aquela livraria grande que chegou a ter 12 unidades no Brasil, encerrou suas atividades aqui, fechando a sua última loja em setembro. As incertezas políticas, o sistema tributário complexo e o ambiente de negócios desfavorável ao empreendimento são fatores que fizeram empresas grandes a tomarem essa decisão drástica. No Brasil, não é difícil encontrarmos empresas que vieram de fora do país. É só dar uma volta no centro de São Paulo, por exemplo, que você vai perceber que o mercado internacional olha com certo carinho para a economia brasileira. Bom, pelo menos olhava. Isso porque a economia do Brasil, classificada no ano passado como a 8ª maior economia do mundo, tem deixado alguns investidores inseguros. Nós tivemos um período áureo em 2010, quando o país chegou a ocupar a 6ª posição na economia mundial, com o PIB em torno de 6, 7%. A partir desse período, 2010, 11, 12, 13, até 2015, daí começou a vir um período do desaceleramento da máquina da economia e o país começou a produzir menos. Onde a gente visualiza isso? No produto interno bruto. É tudo aquilo que produz dentro de uma nação. Começou a ter uma queda, uma retração da economia e daí, se a empresa produz menos, emprega menos e esse efeito chega até na economia doméstica, onde estão os bares, restaurantes, supermercado e começa a ter esse efeito cá dentro. E foi justamente essa insegurança que levou algumas empresas estrangeiras a repensarem sua estadia no Brasil. Foi o caso da empresa britânica de cosméticos Lush, a japonesa Nikon, especializada em tecnologias de imagens fotográficas, e a varejista britânica Accessorize, que atuava no Brasil desde 2002. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, quando eles investem aqui dentro, eles sabem de que eles vão ter um grande risco, então eles esperam um grande retorno. Quando ele começa a visualizar de que o país começa a entrar nos olhos de desconfiança em relação à sua própria produção e começar a produzir e ter grandes exportação do seu produto para fora do país, eles começam a sair fora naturalmente desse mercado. Então eles começam a vender as suas
participações para outras empresas e começa a retirar volumes de dinheiro de dentro do Brasil, que justamente estaria financiando a produção dessas empresas. Por outro lado, mas seguindo essa mesma tendência de fuga do Brasil, existem os casos de empresas que deixaram o país, mas as marcas continuaram em circulação. A varejista francesa Fnac, por exemplo, vendeu suas operações no Brasil para a Livraria Cultura no segundo semestre do ano passado. Desta forma, embora a operação seja feita pela Livraria Cultura, o nome da francesa se mantém. Porém, o cenário não está nada bom para a marca. Em setembro desse ano, a Fnac Brasil encerrou 11 de suas 12 lojas físicas no país. Agora, quem compra essa participação desses investidores que estão saindo fora do país? São investidores locais, internos ou outros investidores também dados ao risco, porém eles vêm para cá já com um plano de reestruturação, com um plano totalmente diferente daquele investidor original, de que ele viu um plano de expansão, ele visualiza como um plano de reestruturação. Daí começam as empresas a ter as demissões, a estruturação do programa de produção de pessoas. Porque esse investidor que ele está comprando uma empresa de reestruturação, ele sabe que ele vai passar um período não muito bom, mas ele visualiza de que dentro de 3 ou 4 anos começa a ter uma retomada desse investimento, que ele comprou essa empresa, essa participação de uma empresa de que o preço dele estava muito mais em conta. Então começa a ter todo esse efeito que a gente visualiza na economia, de desemprego, as empresas produzindo menos, comprando menos os seus fornecedores, porque esses investidores estão preocupados mais com a marca que eles estão adquirindo, mais com a marca daquele negócio de que vai estar rentabilidade para ele retorno no futuro. A rede de supermercados Walmart, maior varejista em todo o mundo, também está deixando o país. Depois de 7 anos seguidos de prejuízos aqui no Brasil, a marca já vendeu a maior parte de suas operações. Segundo dados do IBGE, em 2016, o número de empresas nacionais e estrangeiras caiu pelo 3º ano consecutivo, o que correspondeu a quase 71 mil companhias a menos naquele ano. De lá para cá, mesmo com a leve melhora na economia, diversas empresas encerraram as atividades no Brasil. As incertezas políticas, o sistema tributário complexo e o ambiente de negócios desfavorável ao empreendimento são fatores decisivos para o fechamento dessas empresas. E amanhã, em mais uma reportagem da série, a gente mostra como está a confiança dos empresários no Brasil para retomarem os investimentos. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Essa conferência acontece na Polônia. 7 milhões de pessoas morrem todo ano por causa da poluição do ar e os gastos com a saúde, também por causa da poluição em todo o mundo, ultrapassam a marca dos 5 trilhões de dólares por ano. Isso é o dobro do que precisaria ser gasto para combater as mudanças climáticas, segundo dados da OMS. O mundo não está indo na direção certa para limitar as mudanças climáticas. O alerta foi feito nesta segunda-feira pelo secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, durante a 24ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, realizada na Polônia. We are in trouble. We are in deep trouble with climate change. Estamos em sérios problemas com a mudança climática. Ela está correndo mais rápido do que nós e devemos pará-la o mais rápido possível, antes que seja tarde demais. Para muitas pessoas, regiões e até países, é uma questão de vida ou morte. Even countries, this is already a matter of life or death. Durante as próximas 2 semanas, espera-se que a conferência chamada COP24 deverá finalizar as regras de aplicação do Acordo de Paris assinado em 2015. O pacto visa limitar o aquecimento global a 2 graus a mais do que na era pré-industrial e, idealmente, a 1,5 graus. Nenhum dos países mais poluidores está representado em alto nível na conferência. 12h38, hora de Brasília, mais algumas participações, a gente destaca agora, participações do nosso Facebook, facebook.com/TV Cachoeira, é a nossa página onde você pode rever reportagens, pode assistir o telejornal ao vivo e, claro, pode interagir com a gente também. O Valmir de Magalhães, a Miriam Santos passando por aqui, mandando seus recados. Duane Whipiold, muito obrigado também pela participação. Eni Terezinha, manda um abraço para minha amiga Margarete, é fã de vocês, está assistindo também. Muito obrigado pela participação, um grande abraço a Eni e a Margarete. Também quem passa por aqui, o Newton Fortes,
Dila Fortes, Valmiro Zig, Aline, João Pietro e Lázaro. Muito obrigado a vocês pelo carinho. A Crislaine Pinheiro, o Vlad Schirmer. Muito obrigado aí a todos pelo carinho, pelas mensagens que estão enviando para a gente através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Cachoeira do Sul é um dos 7 municípios gaúchos que possui o programa Mesa Brasil do SESC. A distribuição de alimentos que seriam desperdiçados foi a segurança alimentar e nutricional de mais de 105 mil pessoas somente esse ano. Esses alimentos somam um valor social de R$ 6.800.000. Investimento em alimentos que as instituições não precisaram fazer. Lena Caetano conversa com a gestora estadual do programa, Lisângela Antonini, que revela números impressionantes e que mostram a abrangência e a importância desse projeto. 1 em cada 7 pessoas no mundo sofre com desnutrição. 1/3 parte de tudo que é plantado, que vem da terra, do sistema agrícola, é perdida, desperdiçada. Esses dados são do Programa Ambiental das Nações Unidas. Isso representa por ano 1.600.000 toneladas de alimentos jogados fora. O Brasil, infelizmente, está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Quase metade do que é colhido é jogado fora a partir de manuseio e transporte inadequados e também porque não costumamos utilizar todo o potencial que certos produtos oferecem. E de encontro a tudo isso, um programa do SESC que fez diferença na vida de muitas pessoas, de milhares de pessoas. É o programa Mesa Brasil. Lisângela Antonini, gestora do SESC no Rio Grande do Sul, e viva o Mesa Brasil. Verdade, viva o Mesa Brasil. O programa Mesa Brasil é uma grande rede de solidariedade e tem o objetivo da gente poder ter, então, muitas ações educativas para a segurança alimentar, apoio nutricional e também ações educativas voltadas à gestão das entidades sociais, seja nos projetos sociais, busca captação de recursos, na nutrição, na sustentabilidade, enfim. O programa tem várias ações que fazem com que a gente possa pensar melhor no aproveitamento integral dos alimentos. Esse programa ele vem aliado ao programa de voluntariado também, que está se destacando bastante, né? Verdade. O programa Mesa Brasil, ele tem muitos voluntários, seja então na execução das ações educativas, no acompanhamento das entidades sociais. Nós temos o programa SESC de voluntariado, que foi reformulado a partir de 2015, foi então regionalizado em 2017 e aqui em Cachoeira do Sul, muitas pessoas já foram capacitadas pelos nossos cursos, sejam oficinas, palestras, 122 pessoas preparadas para colocar a mão na massa aqui na comunidade. Essa mão na massa é literalmente, né? Porque o SESC não só dá o alimento, né, para essas instituições e entidades, não só entrega, como também ensina como produzir, como tirar melhor proveito desses alimentos. Com certeza, desde da casca, a semente, enfim, todos os nutrientes estão ali no alimento. Então, essas oficinas que as nossas nutricionistas e também os voluntários nos ajudam a promover nas entidades sociais participantes, faz com que a gente tenha uma nova releitura com relação ao alimento. Um alimento que é nutritivo, muitas vezes desperdiçamos onde ele tem seus maiores nutrientes, que muitas vezes é na casca, né, como eu dizia anteriormente. Então, o que utilizar, como utilizar para que ele fique saudável e nutritivo. E as crianças adoram. As crianças e os adultos também, né? Também. Porque são entidades infantis, entidades filantrópicas, né? Envolve idosos, né? Sim. São entidades, assim, das mais diferentes áreas de atuação. Sem dúvida. O Mesa Brasil atua diretamente com entidades beneficentes, entidades sociais, que produzem um alimento para os seus beneficiados. Então, essas ações educativas, elas têm o objetivo de qualificar essa prestação de serviço que as entidades sociais fazem aos seus beneficiados. Sejam idosos, jovens, crianças, enfim, todos que estão ali envolvidos nesse processo. Eu citei lá no início, na abertura, a grande gama de alimento que é jogado fora, a gente não tem noção, né? Isso no mundo inteiro, aqui no Brasil, entre os 10 países que mais desperdiçam e tanta gente necessitando e passando fome, né? O SESC funciona meio que como que aquele herói Robin Hood, busca onde está sobrando, entrega onde está faltando, é mais ou menos por aí? É verdade, a gente chama essa metodologia de colheita urbana. Então, o nosso doador ativo, cadastrado no programa, nos liga e diz, olha, tenho aqui pães que eu preciso fazer a doação, alimentos, né, hortifruti granjeiros. Nossa equipe, com o nosso caminhão, organiza uma rota diária. Essa rota vai até o doador, faz a coleta, emite um recibo, esse recibo fica para o doador, faz a retirada do alimento
e vai diretamente na entidade social, por isso da colheita urbana. Busca no doador e leva na entidade social. A entidade social, por sua vez, ela fez um cadastro, ela tem um acompanhamento. Esse acompanhamento é sistemático das nossas equipes do SESC, as equipes técnicas, tanto nutricionistas quanto os assistentes sociais. Essa equipe, então, sabe o quantitativo de beneficiários que aquela entidade tem. Aquele alimento entregue naquela entidade social, especificamente, é aquilo que pode ser absorvido de forma imediata por aquela entidade. Então, aquele consumo vai ser rápido para que o alimento, então, também não seja desperdiçado. E, consequentemente, a gente consegue ter uma distribuição mais qualitativa e qualitária com todas as entidades cadastradas. Quanto de pessoas este ano beneficiadas? Vocês têm um balanço, já estão fechando o balanço do ano, né? Até o mês de outubro? Sim, até outubro de 2018. Nós atendemos mais de 105 mil pessoas esse ano, dados de outubro. É muita gente. Em cerca de 238 doadores são nossos parceiros aí diários no Rio Grande do Sul para que a gente possa distribuir, veja bem, 1.520.000 quilos até o momento. Nossa! De alimentos no estado todo. É alimento que deixa de ser jogado fora, que deixa de virar lixo. Sim, e muitas vezes próximo à data de validade. Então é aquela correria. O doador nos liga e diz, olha, tenho data de vencimento, a validade do meu alimento é 3 dias, preciso de ajuda imediata. Lá vão os nossos caminhões, os nossos motoristas, auxiliares de carga, correndo lá no doador, fazer então a colheita urbana, recolhe o alimento e já entrega para a entidade social. E o mais bacana de tudo isso é que tem que ter muita criatividade. Porque a gente recebe muitas vezes de um único alimento, exemplo, batatas. 15 toneladas de batatas vieram de um doador. A gente precisa distribuir isso muito rápido, então lá vem as ações educativas também qualificadas para que a gente possa criar receitas de uma forma diferenciada, para que o consumo aconteça de uma forma muito rápida. Então, criatividade, agilidade para que o alimento seja consumido com maior rapidez. É um trabalho muito legal, né? É muito bonito, é muito gratificante. Lisângela, este ano o SESC elaborou uma maneira diferente de contabilizar todas essas doações, né? Conta um pouquinho pra gente. Sim, nós estamos observando o impacto social que o Programa Mesa Brasil, especificamente, vem desenvolvendo ao longo dos anos que nós trabalhamos. Esse ano especificamente nós estamos contabilizando também e acompanhando o valor social das doações. O que é isso? O que é isso, né? Muitas vezes o doador pensa, poxa, né? Eu vou entregar apenas o alimento para aquela entidade social. 1 quilo de alimento? 1 quilo de alimento. Mas aquele 1 quilo de alimento para a entidade social, ele representa muito mais. É um valor, o dinheiro, o investimento que ela não vai precisar aportar naquele momento para os seus beneficiários. Então, aquele R$1, R$2 que eu gastaria num determinado tipo de alimento, eu posso reverter na ação de benfeitoria, seja ela na estrutura predial, na contratação de um pessoal qualificado para poder prestar o serviço melhor para todos os beneficiados. Essa eu vou ter que te falar porque é de primeira mão. 115 mil quilos de alimentos, basicamente, que nós conseguimos distribuir aqui em Cachoeira do Sul e na região, e isso revertido monetariamente representa cerca de R$390 mil. É muita grana. É muito dinheiro. Esse dinheiro, então, ajuda muito as entidades sociais a qualificar o seu trabalho. Quanto elas deixariam de gastar? Quanto elas deixariam de gastar e, principalmente, o quanto isso pode ser revertido na melhoria. Eu lembro muitas vezes de uma colocação de uma gestora de entidade social em um dos nossos eventos de rede de solidariedade, onde ela me contava uma história muito importante. Ela me dizia, desde que eu comecei, né, essa entidade começou a participar do programa Mesa Brasil, eu estou com a alimentação das nossas crianças muito mais qualificada, com cardápio, nutricionista acompanhando, e eu não lembro mais há quanto tempo eu precisei utilizar um nebulizador para a saúde das crianças. Então, conseguir reverter todo o investimento que eu fazia anteriormente na compra de alimentos na melhoria do parquinho infantil onde elas utilizam. Sim. Então, veja bem, socialmente, todo o programa, ele não é simplesmente apenas a segurança alimentar e apoio nutricional que a gente faz. Mesa, não é na mesa. Efeito dominó, né? É um efeito muito maior, né? Fazendo com que a entidade também tenha aí uma ação muito mais ampliada para atender melhor os seus beneficiários. A área que tu atua envolve também educação, ação social, né? Mas tem um outro projeto também que é Menina dos Olhos, né? Sim, nós temos na ação social especificamente, além do programa Mesa Brasil SESC em 7 unidades
no estado do Rio Grande do Sul. Temos também o programa SESC de voluntariado, vem crescendo, é um desafio enorme, estamos adorando ver muitas pessoas se interessando cada vez mais pelos cursos de voluntariado, propondo ações de melhoria para a sociedade, para a comunidade onde estão inseridas. E também temos o programa SESC Envolva-se. Ele hoje está sediado especificamente em Porto Alegre, no SESC Comunidade. É também uma grande rede de solidariedade, onde o SESC é o mediador, o mobilizador. A exemplo do Mesa Brasil, o Envolva-se, nós temos a nossa equipe que vai nas indústrias têxteis. Então, recolhe resíduos de persianas, tecidos, enfim, os mais diversos resíduos. E esses resíduos, eles são trazidos para o SESC Comunidade e nós realizamos ações, oficinas, através da metodologia de economia criativa, gerando trabalho e renda nas comunidades da região metropolitana de Porto Alegre. Que legal. Estamos muito felizes porque esses grupos de mães vêm, então, trabalhando de uma forma muito efetiva, através, então, de ações que possam fazer com que a vulnerabilidade social ela seja minimizada. Que legal. Muita coisa acontecendo e muito mais teríamos para conversar. Mas, para a gente encerrar, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Diga. Tu está no SESC, nesse trabalho aí, há cerca de 10 anos, pelo que tu me disseste, né? No SESC, sim. Como é que é para ti, enquanto profissional, vivenciar tudo isso? Porque assim, ó, é um trabalho, mas é também uma forma de fazer diferença na vida de cada pessoa, né? Tu está fazendo um giro pelo Estado agora, final de ano, prestação de contas e tudo mais, e aí que tu percebe tudo isso, né? Deve dar um brilho especial no olhar, né? Com certeza. O SESC foi premiado semana passada também, sendo a 4ª melhor empresa para trabalhar no Rio Grande do Sul. Nosso slogan, enquanto colaboradores, é uma baita empresa para se trabalhar. Então, a gente fica muito feliz de saber que os valores da nossa instituição, elas vêm ao encontro dos valores enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, eu costumo brincar que não é trabalho, né? É diversão, porque tudo que a gente faz com amor. E o SESC, através da missão do bem-estar social, é um trabalho que, com certeza, a gente faria também de uma forma, muitas vezes, voluntária, porque vem ao encontro dos valores enquanto pessoa. É muito bom e a gente, inclusive, contamina. A gente brinca que nós, colaboradores do SESC, nós contaminamos o bem para que a gente possa trazer mais pessoas ainda, para que possam promover conosco essa diferença na sociedade. Isso, antes de encerrar mesmo agora, é outra coisa a se destacar, né, que tu mencionou bem. E contamina porque envolve quem está à volta, mesmo quem não é do SESC, se orgulha em participar de tudo isso. Nós aqui da TV Novo Tempo também, porque a gente, de uma certa maneira, participa de tudo isso, no momento que divulga, que mostra, que dá de conhecimento a você, telespectador, o que são esses programas, né? Então, realmente a gente faz parte de tudo isso também. Então, todos esses programas, além de envolver a comunidade, também são da comunidade, porque proporcionam a participação de cada um de nós, né? Sem dúvida. Engajamento social. A gente só vai conseguir mudar a nossa sociedade e as ações hoje que estão acontecendo quando nós todos tivermos a certeza que todos juntos faremos e fazemos a diferença. Legal. Obrigada por tua participação e parabéns pelo trabalho teu e de toda a equipe do SESC. Muito obrigada a vocês todos, aqui também da Novo Tempo, a comunidade de uma forma geral, que é nosso parceiro. Gostaria de destacar também que aqui em Cachoeira do Sul nasceu uma iniciativa muito importante que nós, então, disseminamos para os demais programas em todo o Rio Grande do Sul, que se chama o Pomar Solidário. Ah, conhecemos, já falamos sobre ele aqui. Ele tem revertido várias ações positivas pelo Estado e foi uma iniciativa daqui. Então, parabéns a toda a comunidade que liga lá no SESC, pede para que vá buscar suas frutas nos seus pomares e fazendo com que essa doação chegue realmente a quem precisa. Obrigada, Elisane, mais uma vez. Sucesso, tá bom? Muito obrigada. E o NT Sul desta quinta-feira fica por aqui. Mais informações em nosso site, novotempo.com/NT Sul. Até amanhã. Tchau.